Os palmenses deverão consumir entre bens e serviços mais de R$ 1 bilhão neste ano de 2021. É o que aponta o levantamento da IPC Maps. Nós vamos conversar nesse momento com o sócio, da IPC Maps e também responsável pelo estudo, Marcos Pazini. Marcos, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube de Palmas mais uma vez. Eu que agradeço aí, boa tarde. Bom, Marcos, fale um pouquinho aí sobre esses números de 2021, como é que é realizado esse levantamento aí do consumo em todos os municípios brasileiros? Primeiramente, nós partimos da análise dos valores de contas da nação de 2020, que foi divulgado agora em março, PIB e outras óticas aí que existem, e nós isolamos só quanto foi o consumo das famílias, que é o PIB sob a ótica da demanda. Então, eu tenho esse valor real de 2020. Eu estimo o valor agora de 2021 com base na expectativa de crescimento da inflação, que é uma informação que eu busco lá no Banco Central, no Boletim Focus, e também na expectativa de inflação agora para 2021. Isso gerou um resultado que o Brasil vai ter agora em 2021, mais de 5 trilhões de reais que vai ser gasto pela população brasileira. E o que acontece no segundo tempo? Eu tenho que distribuir esse montante de consumo do Brasil para cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Para isso, eu levo em consideração a quantidade de domicílios que eu tenho em cada classe econômica, em cada município, e também a quantidade de domicílios rurais. Feito isso, eu tenho um montante esperado agora de consumo em 2021 em cada um desses 5.570 municípios brasileiros. E daí nós, posteriormente, fazemos os cálculos de como a população vai gastar esse dinheiro em cada município, em termos de alimentos, bebidas, vestuário, calçados e assim por diante. São 22 categorias de consumo. Aí, antes de você me perguntar, eu já te respondo, mas para que serve tudo isso, todos esses cálculos? Nós comercializamos esse estudo para diversas empresas dos mais diversos segmentos, tanto do Brasil como de fora, empresas essas que precisam enxergar a do consumidor em cada município para definir investimentos, seja de expansão de rede própria, expansão de rede franqueada, cobrança de metas de vendas em áreas onde tem um potencial mais alto, e de repente eles não estão fazendo a cobrança certinha. Então, eles comparam valores de 2019, 2020, 2021, avaliam esses crescimentos e, de repente, usam essas informações no planejamento estratégico das companhias. Mas aí, como é que vocês conseguem fazer a divisão entre cada uma das categorias? Por exemplo, alimentação, consumo com combustível, transporte e tudo mais. Como é que consegue fazer essa divisão entre as categorias de consumo? Pouca gente sabe, mas o IBGE ele tem uma série de estudos que eles divulgam. Um deles é a pesquisa de orçamentos familiares, que serve exatamente para medir os hábitos de consumo da população. Então, nós usamos esses dados do IBGE, obviamente, em modelos estatísticos, a gente não tem isso disponível da cidade de Palmas, aí no Paraná, mas com base nas informações que eles disponibilizam, nós cruzamos essas informações e chegamos no montante de consumo esperado no total e depois como que isso deve ser gasto nas 22 categorias de consumo e classes econômicas, que é, na verdade, o grande diferencial do nosso estudo. Pois é, de maneira geral, qual dessas categorias é a que mais pesa aí no bolso dos consumidores brasileiros? Olha, via de regra, sem olhar os números de Palmas especificamente, mas na média nacional, na maioria dos municípios, o maior peso é com habitação. O que é habitação? Elas são as despesas de aluguel, pagamento das contas mensais, água, telefone, energia elétrica, internet, TV por assinatura, tudo que diz respeito à sua moradia está previsto aí nessa categoria. Então, do mais de 1 trilhão que vai ser gasto, 1 bilhão, desculpa, que vai ser gasto em Palmas, estou pensando no Brasil, habitação, deixa eu olhar, confirmar aqui, vai girar alguma coisa em torno de 264 milhões de reais. É uma participação bem forte no orçamento doméstico. E aí você tem outras categorias que podem não ser as maiores, mas que são categorias que são básicas, Por exemplo, alimentação, bebidas, vestuário, transportes, que são necessidades que a população tem de uma forma ou de outra. Então, a característica de consumo na maioria das cidades do Brasil é um grande comprometimento do orçamento doméstico com o pagamento dessas despesas básicas. E o que acaba acontecendo é que, quanto mais baixa a classe social, mais está baixa na pirâmide social,
maior é o comprometimento da renda que ele tem com o pagamento dessas despesas básicas e, obviamente, se ele compromete a maioria com as básicas, sobra pouco dinheiro para que ele possa comprar produtos que não são de primeira necessidade, que são produtos desejados, mas que nem sempre ele consegue adquirir por conta do que o orçamento não dá. Bom, desde 2020, né, o Brasil vem passando pela pandemia da Covid-19. Foi percebido um aumento aí nas estimativas de consumo na área da saúde, por exemplo? Sim. Saúde foi uma das que cresceram. Agora, a que mais cresceu, incrivelmente, você pode até ficar chocado com o que eu vou falar, foram as despesas com veículo próprio, né? E aí tem uma explicação bem clara para a gente que é consumidor. Aumentou muito o serviço de entregas, né, de delivery, então a compra de motocicletas ela aumentou muito no Brasil todo, e para aqueles que querem uma renda extra ou eventualmente perderam o emprego e não querem ficar sem renda, eles partiram para aqueles táxis por aplicativo, e aí a aquisição de um carro ou o aluguel de um carro é essencial. Então, esta categoria foi a que mais cresceu no orçamento doméstico da população aí nos últimos anos. Falando das grandes cidades também, pessoas que ficaram com medo de usar o transporte público, talvez? Sem dúvida, isso influencia, né? Quando você tem que trabalhar de um jeito ou de outro, você trabalha na área de saúde ou trabalha em residência, e você não pode fazer trabalho online, aí você tem que ser presencial, com certeza isso influencia. Agora, para a população de baixa renda, um pouco fora da realidade. Agora, normalmente, quando você percebe que tem esse tipo de mão de obra, de prestação de serviços domésticos, a maioria dessas pessoas, quando vão em condomínios, em grandes centros, elas se conhecem, então, de repente, dividir o custo de uma tarifa aí de um Uber, de um 99 táxi, pode ser uma ótima ideia. Bom, Marcos, é claro que todo esse trabalho estatístico, né, ele leva em conta vários indicadores econômicos. Para 2021, o Ministério da Economia aponta um crescimento aí do PIB de 3,2%, analisando, né, as projeções do governo e diante do que você conseguiu apurar aí através do índice de potencial de consumo. Você acredita que a economia brasileira consegue alcançar essa projeção de 3,2% no PIB? Olha, eu acho até que vai ultrapassar essa marca de 3,2%. Hoje, se você analisar o resultado do Boletim Focus, que foi divulgado segunda-feira passada, já está em mais que 3,2% do PIB, que eles fazem a previsão do PIB. E nós sabemos que o consumo das famílias, ao longo dos últimos anos, ele vem contribuindo para o aumento do PIB. Mesmo que o aumento do PIB tenha sido pequeno, o consumo tem ajudado muito esse crescimento. Então, nós trabalhamos com essa estimativa do consumo de 3,7%, maior do que a estimativa original do PIB, que, quando a gente trabalhou esses dados, era efetivamente de 3,2%. Bom, esse trabalho aí, né, do levantamento do potencial de consumo, ele já é realizado há alguns anos. Em 2020 e agora em 2021, por conta da pandemia da Covid-19, houve alguma alteração na metodologia de levantamento? Nós atualizamos. O nosso trabalho ele é feito sempre com os últimos dados secundários que nós pesquisamos em fontes oficiais. Então, todo esse reflexo da pandemia do ano passado e do início desse ano já está contemplado nos dados que nós trouxemos e analisamos para fazer os cálculos, tanto de 2020 como de 2021. Então, esse resultado nosso, ele já tem esse cenário de pandemia previsto aí nos seus resultados. Bom, o que a gente percebe, né, todos os anos há sempre uma elevação aí nos níveis de consumo da população, em todas as classes sociais, em todos os municípios. As revisões do salário mínimo e dos ganhos da população, você analisando esses últimos anos, o salário tem conseguido acompanhar aí esse potencial de consumo? De jeito nenhum. O salário nos últimos tempos, mesmo você tendo uma inflação, você vê, por exemplo, o ano passado, o IGPM, que é da Fundação Getúlio Vargas, foi da ordem de 23%. O IPCA, que é do IBGE, que serve para o cálculo do PIB, ele foi muito inferior a isso, né? Foi da ordem de 4%. Então, o que acontece? As empresas acabam usando outros índices para fazer a correção do salário dos seus colaboradores e muitas vezes até busca mão de obra menos qualificada, mais barata, para substituir aquela mão de obra mais cara.
entendeu? Então, o trabalhador, nesse sentido, ele está perdendo nos últimos anos feio. E um ponto interessante, nós temos um nível de desemprego bastante elevado no país, e já não é de hoje, né, Marcos? Dentro desse estudo, se consegue, é considerada essa parcela da população que não tem uma renda fixa para se apurar o potencial de consumo? Então, a gente trabalha com o critério de classificação econômica da ABEP, que é a Associação das Empresas de Pesquisa de Mercado. E esse critério de classificação chama-se Critério Brasil. O Critério Brasil, assim como qualquer critério padrão aí de mercado de qualquer país, não só do Brasil, ele serve para classificar grandes grupos da população, né, que são classificados com clusters. Então, você tem o cluster dos mais ricos é classe A, o cluster da classe média alta é classe B, e assim por diante. Então, na classe D e E, você tem este cluster da população com desempregada ou com renda abaixo aí do salário mínimo. Agora, não dá para dizer para você que a gente tem X% na classe D e E, que é esse grupo que está desempregado. São clusters, são trabalhos efetivamente estatísticos que servem para a gente trabalhar o normal, vamos dizer assim, do potencial de consumo. Qualquer trabalho que você precise fazer, pegando esses muito pobres ou desempregados, ou os muito ricos, o Critério Brasil já, não sou eu que digo isso, é a própria ABEP, diz que ele não é válido. Aí você tem que usar uma metodologia específica para fazer esse trabalho focando esse nicho da população e não o cluster, não o quadrante específico que você está trabalhando com o Critério Brasil. Certamente entra também nesses cálculos a consideração pelo pagamento de auxílios, né, por parte do governo federal para, né, que essa população, principalmente em vulnerabilidade, possa sobreviver nesse período. Com certeza isso acontece. E aliás, a explicação para o fato de que, desde 2008, a segunda maior região brasileira em termos de potencial de consumo era a região Nordeste, que tradicionalmente essa segunda posição era ocupada anteriormente pela região Sul. O Nordeste passou a receber, na década passada, recursos vindos lá do governo federal para auxiliar a população. Você tem uma série uma grande população, vamos dizer assim, no Nordeste, que recebeu esse auxílio na década passada. Era, vamos dizer assim, pouco dinheiro, mas na mão de muita gente virou muito dinheiro, acabou atraindo a atenção de varejistas e investidores do país todo. A região Nordeste se desenvolveu, conseguiu gerar empregos, conseguiu gerar renda, conseguiu aumentar o seu potencial de consumo, de tal forma que, em 2008, ela passou a ser o segundo maior mercado consumidor, com um tipo de população, de público, muito diferente do que nós temos na região Sul. E agora, passados basicamente 13 anos, agora em 2021, a região Sul volta a ocupar essa segunda posição. Por quê? Porque nós tivemos uma redução dos valores repassados nos programas sociais do governo para a população, e o Nordeste, todo mundo sabe que é o maior favorecido nesse aspecto, e a região Sul não depende disso, ela tem uma indústria forte, tem um agronegócio forte, uma agricultura forte. Então, foi o momento agora, graças à crise do ano passado, da região Sul ocupar novamente essa segunda posição, por conta, efetivamente, de não depender tanto desses programas sociais do governo. Então, respondendo a sua pergunta, sim, esses pagamentos feitos pelo governo federal são computados nesses números nossos aqui do IPC-MAPS.